Eu sou José Henrique Bortolucci, sou autor do Que é Meu e estou na mira do Arte 1. Desde muito cedo, né? Desde adolescente eu pensava em escrever um livro com as histórias do meu pai. Até 2020, quando eu falei, não, agora é o momento em que eu quero explorar essas histórias, eu quero escrever de uma outra forma, né? Eu como acadêmico, como professor, eu queria explorar o ensaio literário, a não ficção literária e eventualmente até a ficção como formas de expressão e também como formas de conhecimento do país. Nisso eu propus para o meu pai que eu fizesse uma série de entrevistas com ele, né, para servir como uma das bases para a escrita do livro. É um livro que tenta conectar por vias diversas o presente, o passado, mas também o pessoal e o público. O pessoal da história de vida do meu pai, que foi caminhoneiro por muitas décadas, né? Começou a dirigir caminhão logo depois do golpe militar de 64, então ele começa a dirigir em 65, com 22 anos, então ele atravessa o país, participa como caminhoneiro da construção do território nacional, então participou das grandes obras, como um dos muitos. Esse cruzamento entre passado e presente se dá também porque o livro foi escrito primeiro durante a pandemia. Então eu começo a escrever no final de 2020, termino na metade de 2022 e durante um tratamento de câncer do meu pai. Como se narra a vida de um homem comum? Sou desafiado pelo silêncio das fontes, o apagamento de registros daqueles que constroem o mundo, que escrevem suas histórias com mãos e pés, com palavras ditas e cantadas, com suor e pele marcada. Tem uma coisa acho que é muito importante, que é principalmente quando você trabalha com relatos orais de pessoas como meu pai, que estudou até a 3ª série, então pessoas que não são do universo da palavra escrita primordialmente, são pessoas principalmente que vivem na palavra oral, com muito mais distância dos livros do que eu, por exemplo. Esse é um trabalho que envolve um apuro que me pareceu muito trabalhoso, né, de criação de linguagem. Então quer dizer, o que é transcrever de forma que fosse fiel ao vocabulário, ao ritmo, mas que também não fosse caricato, também que não fosse estranho ao ritmo, né? Então o livro ele tem esses dois registros bem marcados, inclusive marcados tipograficamente. Eu fui bastante influenciado por algumas autoras contemporâneas, principalmente a Svetlana Alexievich, a Annie Ernaux pela temática, Meg Nelson aí sim mais pela forma. Entre os autores de ficção, eu acho que essas são as duas referências que foram mais decisivas para mim, né? Um é A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, por tratar da relação de um filho com um pai distante e próximo ao mesmo tempo, e é um pai de certa forma viajante, que está numa canoa, que some e volta, e Homero, principalmente a Odisseia, que também é a história de uma viagem, é a história de um viajante, e é a história de um filho que busca esse pai.